sejam muito bem-vindos a este videocast da nossa escolha, desta vez com a escolha dos profissionais. Hoje vamos falar de mobilidade, não apenas só de carros ou deslocações, mas da forma como nos movemos na nossa vida, que é tão importante, porque a mobilidade é liberdade, é autonomia, mas acima de tudo é tempo, e o tempo é tão precioso na nossa vida. É também uma decisão financeira, emocional e prática. Hoje já não existe apenas uma forma de ter um carro ou de nos deslocarmos, existem imensas opções. E talvez o mais importante seja perceber qual faz sentido para cada momento da nossa vida. Para isto temos aqui um painel de convidados incríveis e eu, em primeiro lugar, queria pedir para se apresentarem e falarem um bocadinho do vosso cargo na vossa empresa. Quem é que quer começar aqui este kick-off? Posso ser eu, a senhora do grupo, Muito bem. que é um bocadinho fora da caixa, Ana. porque este setor ainda é um bocadinho masculino, mas estamos a dar os primeiros passos para esta diversidade também de género no nosso setor. É e na muito mobilidade, importante. que é muito importante. O meu nome é Ana Cação e eu sou Head of Marketing do B2B e Business Development na Cofidis Portugal. Muito bem. O meu nome é Licínio Santos, eu sou o CEO do Montepio Crédito. Muito bem. E eu sou o Hugo Sequeira, sou o diretor de marketing da Citroën de Portugal. Ou seja, várias empresas completamente diferentes, aqui um bocadinho mais ligadas e aqui mais ligada também à mobilidade. Na vossa experiência, quando falamos de mobilidade, vocês sentem que é uma necessidade ou uma escolha do consumidor? Eu diria que começa por uma necessidade, mas tem evoluído para uma escolha. E, Karina, tu disseste nesta abertura exatamente que os modelos têm evoluído ao longo do tempo e por vários fatores e fatores externos que condicionam a mobilidade, mas também é uma escolha. E vamos nos recordar dos últimos anos. Tivemos o Covid, o Covid transformou a mobilidade, estivemos em situação de confinamento, mas, por exemplo, no nosso setor, e aqui falando do automóvel em específico, verificámos um aumento de procura por parte das famílias de carros usados, porque não se sentiam confortáveis naquele contexto de pandemia, se calhar, não é? Irem para os transportes públicos. E foi algo completamente disruptivo, nenhum de nós estaria à espera desse movimento. Depois, a seguir, o modelo de teletrabalho, que resulta também um pouco do Covid. Este modelo desrompeu aquilo que era o habitual das famílias, em que todos os dias tinham que se deslocar ao seu local de trabalho. Agora temos um modelo híbrido e isto toca também na forma como nós nos movemos e adaptamos o nosso dia-a-dia. E por fim até o aumento do custo das casas, quer para comprar, quer na aquisição, quer na ótica do arrendamento, porque verificamos que as famílias portuguesas não conseguem estar nos grandes centros e têm-se deslocado. Isso, junto com o modelo de teletrabalho, faz com que desrompemos aqui este modelo tradicional de aquisição da viatura, que era o que os nossos pais, os nossos avós defendiam, o uso, e que é muito cultural nosso. Não é? Para nós o carro ainda é uma extensão de nós próprios e da nossa imagem, e há indicadores que nos dizem, indicadores recentes do ACP, por exemplo, que dizem que o carro representa 85% das nossas deslocações, da mobilidade, e a seguir veio o autocarro, que representa 6%. Ai, que loucura. Portanto, isto é esmagador quando olhamos para estes KPIs. Mas eu sinto também que hoje em dia, nas famílias, muito também por causa do teletrabalho que estava a falar agora, há muita gente que já opta só uma família ter um carro e se calhar investem mais num carro maior ou num carro com mais potência, porque muitos deles ficam em casa. Sente isso também? Eu não posso dizer que tenhamos sentido isso em termos de indicadores e daquilo que o mercado nos transmite. Há claramente uma alteração nos comportamentos e o Covid aí marcou muito. Houve situações de facto que o mercado se comportou de uma forma muito pouco esperada nesse período, e agora claramente que eu diria que as pessoas que têm uma necessidade de mobilidade, é intrínseco a nós enquanto seres humanos essa necessidade, que se adaptam e que procuram novas soluções de mobilidade, novas formas. Lá está, o aumento da compra de carros usados, porque as pessoas não se sentiam confortáveis em usar os transportes públicos. Se pensarmos friamente e se voltarmos um bocadinho aqui atrás no tempo e a forma como nós reagimos perante esta situação de pandemia, é lógico, mas se calhar não anteciparíamos, não é? Claro, não. Exatamente. Se uma pessoa se conseguisse antecipar tudo, estava Sem dúvida. milionária, não é? Sim. E portanto eu diria que sim, que é uma necessidade, mas que nos vamos adaptando e que em função disso depois vamos mudando os nossos comportamentos. E em relação aqui ao crédito e toda esta mobilidade também? Sim, na verdade, é uma necessidade, mas depois é também uma escolha. Todos temos a necessidade de nos deslocarmos do ponto A ao ponto B, seja para uma deslocação diária, casa-trabalho, seja para viagens, seja para
fazer compras, ir jantar, portanto, a necessidade de nos deslocarmos existe. Depois cada um acaba por escolher aquela que melhor se adequa ao seu perfil, à sua tipologia de utilização. Uns vão optar pelos transportes públicos, outros pela bicicleta ou até mesmo por se deslocarem a pé, se tiverem a capacidade de morar no centro da cidade. Mas a verdade é que, como dizia a Ana, hoje é esmagador o impacto do automóvel e, portanto, da necessidade de termos um automóvel. Eu diria que a necessidade varia e a escolha varia também um bocadinho em função do momento da vida de cada um e do contexto. E, portanto, porventura, um estudante de 18 anos pode mover-se com transportes públicos, mas aos 40 anos, com família, vai ter a necessidade de ter um veículo, porque o contexto é outro e as necessidades também o irão impor. Mas é engraçado, por exemplo, hoje em dia no crédito, até dos carros, há várias soluções. Uma pessoa pode não só comprar um carro, como quase que fazer um renting a um carro, que o carro não fica para si, mas, por exemplo, eu acho bastante mais apelativo. Fazes o renting, as manutenções são pagas, se acontecer qualquer coisa, há muita variedade também nessa parte, não é? É verdade, há muitas soluções e aqui pegando aqui neste ponto, eu acho que é interessante também pensarmos. E há uns anos atrás, de repente, começou-se a falar que as novas gerações não iriam querer ter carro próprio e dentro das grandes cidades começaram a surgir soluções de mobilidade, como, por exemplo, hoje temos os TVDs. E eu acho que não temos que ver isso exatamente como uma ameaça, porque as pessoas continuam a ter as mesmas necessidades de mobilidade, continuam aqui a ter as necessidades de deslocar do ponto A para o ponto B. Agora, a diferença é como é que vão. E depois aqui, a segunda parte é como é que isto se paga, não é? Porque antigamente cada um tinha o seu carro, cada um tinha o seu crédito. Felizmente aqui estes senhores têm várias soluções que ajudam. E que depois vão criando soluções no mercado que permitem ter aqui soluções que depois permitem aceder ao automóvel. O renting é uma solução ideal para determinados perfis de pessoas. Nem toda a gente quer um renting, nem toda a gente precisa de um renting, mas é uma solução eventualmente até para empresas e para estas soluções para frotas, etc. Porque a empresa não precisa de facto ter o carro, precisa ter a solução de mobilidade que leva os seus funcionários de um lugar ao outro. E, portanto, acho que é uma questão de adaptação. Uma vez mais é uma questão de adaptação. Em cima de uma necessidade, temos aqui a adaptação e depois temos aqui parceiros que nos dão soluções. Muito bem. Na parte do financiamento mesmo, como é que o financiamento consegue criar soluções realmente à vida das pessoas, mas com algum cuidado? Porque eu acho que há muito... antigamente havia quase como um preconceito contra o crédito, mas se for usado de uma forma responsável, pode realmente ajudar Sem muito. dúvida. Eu costumo dizer que é um facilitador responsável, precisamente porque há famílias que não têm capacidade para poder fazer a compra a 100% e há famílias que não querem, porque preferem investir esse valor e ter rentabilidade sobre esse valor. Portanto, há aqui uma decisão financeira consciente e por isso nós, a Cofidis Portugal, apresentamos soluções e já falámos aqui de várias, o renting, o financiamento, o leasing, a subscrição, que são modelos que lá fora têm vindo a surgir, o car sharing, que foi um modelo que existiu no passado, mas culturalmente não foi bem aceito em Portugal, mas acima de tudo o que nós queremos oferecer é soluções ajustadas a cada cliente e, como o Licínio referiu, de acordo com o momento da sua vida, porque as necessidades vão alterando ao longo da nossa vida e nós, como instituição, temos que acompanhar essas necessidades. Mas dizer que os consumidores também estão cada vez mais exigentes. Os consumidores têm acesso à informação, surgiram marketplaces onde podem comparar. A jornada de compra alterou nos últimos anos, enquanto que anteriormente as pessoas se dirigiam, os consumidores iam ao stand, viam o carro, o stand tinha os seus parceiros financeiros para apresentar a solução de crédito mais adequada e agora não. Todos nós, enquanto consumidores... Basta irmos ao chat GPT, ao chat GPT, ele faz-nos logo ali. Aos marketplaces. Portanto, a jornada é uma jornada mista, é composta por uma primeira fase que é online, que é esta fase de procura, de busca, de fazer a simulação, e depois a compra então offline. E aqui o Covid também veio desromper a jornada, porque aconteceu algo que nunca tinha acontecido no nosso setor, que foi a compra ser 100% feita online.
Uau. E isto quebra o paradigma, porque nós ainda temos muita cultura de ver o carro, de levar alguém para nos dar a sua opinião, e isso, de facto, modificou a forma de compra e a forma como nós, instituições, e a Cofidis Portugal em particular, também pensa atualmente na jornada e ajuda aos parceiros para também poderem dar aos seus clientes as melhores soluções. É impressionante como o Covid foi um Transformador. turning point em tanta coisa na vida e uma pessoa nem se apercebeu. É verdade. Não é? E agora que estamos a sentir que, não é, cada vez mais. Licínio, para quando uma pessoa está a pensar fazer um crédito, 3 dicas que pode dar para fazermos um crédito com consciência, vá. Eu diria que o importante é que cada cliente, cada consumidor faça uma reflexão sobre o seu momento, a tipologia de utilização, o que é que valoriza, porque, e derivando aqui um bocadinho na questão anterior, na questão do renting vezes o financiamento, são 2 soluções e são 2 opções que são válidas. Eu conheço-as bem as duas, porque no Montepio Crédito nós temos soluções de renting e de financiamento. Isto tem muito a ver com a reflexão individual de cada cliente, quando falamos de particulares. Uns valorizam mais previsibilidade e tranquilidade, e eventualmente, conjugando com outras variáveis, vão derivar mais para o renting. Outros querem um controle total sobre os custos, querem a propriedade do bem e, portanto, para eles só faz sentido fazer crédito. Há uns que valorizam a tendência tecnológica, portanto, trocar de carro a cada 3 anos, e hoje isso é viável nas 2 soluções. No renting pode trocar de carro a cada 3 anos, mas hoje, num comerciante de automóveis qualquer, pode também antecipar o seu contrato de financiamento e fazer uma nova aquisição. Qualquer comerciante vai aceitar o veículo de retoma. Portanto, tem muito a ver também com o posicionamento de cada um. O mais importante é fazer uma reflexão interna. Que tipo de utilizador é que eu sou, ou eu vou ser com esta viatura? O que é que eu privilegio? Do ponto de vista de gestão orçamental, eu quero ter previsibilidade sobre os custos, ou eu lido bem com alguma volatilidade e com a contratação desses custos individualmente? E, portanto, este, no fundo, é o modelo para depois tomar uma decisão de compra que seja refletida, que seja assertiva e que tenha, no fundo, adequabilidade àquilo que é o seu modo de vida. É sermos ponderados e pensar nas coisas bem, com calma, não é? Faz muita diferença em tudo na vida. Em relação aqui à parte dos automóveis também, agora há um boom de carros elétricos, de carros híbridos. A tecnologia, de que forma é que vai alterar também o consumo e como é que os portugueses estão a posicionar em relação a esta nova vaga elétrica e híbrida também? Bom, os portugueses estão a aceitar bem esta parte da eletrificação do mercado. Nós, enquanto mercado, tradicionalmente, somos um mercado que aceita bem as inovações e que aceita bem a chegada das tecnologias, não só nos automóveis, mas de uma maneira geral. E, portanto, quando olhamos para as estatísticas a nível europeu daquilo que é as percentagens de carros elétricos nos mercados, Portugal está nos países com maiores percentagens. Não sei. Há países nórdicos onde, de facto, o nível é elevadíssimo. A Noruega penso que se aproxima dos 90%, portanto já praticamente toda a gente aderiu ao carro elétrico. Portugal anda na ordem dos 20%, 25%, o que é bastante elevado. Por exemplo, aqui em Espanha andou na ordem dos 6%, 8%, portanto que é bastante mais baixo. Nós adaptamos bem. No mercado europeu há, por questões normativas, uma pressão grande para esta deslocação para os veículos elétricos. Mas estamos preparados para isso? Aí é que está. Há pontos de carregamento? Há pontos de carregamento. Se me perguntar se estamos 100% preparados, eu acho que não estamos 100% preparados. Daí que não haja 100% do mercado a adotar os veículos elétricos. Há hoje, de uma maneira geral, eu diria que uma grande percentagem dos consumidores que chegam ao mercado elétrico já o fazem de uma forma consciente. Portanto, informam-se antes, procuram saber o que é que vai acontecer, porque a relação com o automóvel altera-se. Portanto, nós que estivemos a vida toda habituados a ter carros térmicos, portanto, carros a gasolina, Que era só pôr e andar para a frente, e nós estávamos muito preocupados, e quando aquilo estava a chegar à reserva, eu sei que ainda dava para fazer mais 50 mas km. Mas é que isso é tão português, mas é mesmo ainda dava, ainda conseguimos lá chegar. Hoje muda. O comportamento normal de um carro elétrico é:
eu fazer carregamentos regulares, eu devo carregar o carro todos os dias, ou praticamente todos os dias. Portanto, Mas isso não estraga a bateria. Depois há estas coisas, não é? Se fizermos sempre muitas cargas completas, sim, poderá diminuir o ciclo de vida da bateria. Nós temos carros, há bocadinho falávamos na gama da Citroën, o novo C5 Aircross vem por defeito limitado a uma carga a 80%. Portanto, o carro elétrico, por defeito, ele só carrega 80%. Se eu quiser que ele carregue mais, tenho que o ir desligar e, portanto, permitir cargas mais elevadas. Uma carga entre os 20% e os 80% protege a bateria. E hoje já estamos a falar de períodos longos de vida de bateria. Portanto, a bateria vai durar, vai viver. Mas no mercado, peço desculpa, dos usados, eu acho que as pessoas têm muito medo de comprar um carro elétrico usado exatamente por causa da bateria, não é? É verdade. E estamos a falar hoje também de novas gerações de baterias que têm uma durabilidade maior, por contraste com os carros, de facto, dessa primeira geração, em que as baterias não eram, de facto, tão fiáveis. Ou melhor, eu não quero dizer que as baterias não estão fiáveis. Aquilo que acontece é um bocadinho como o nosso telemóvel. A bateria vai-se degradando e a gente já não consegue os mesmos ciclos de carregamento. Portanto, é como se carregássemos menos. No fundo, a bateria tem menos capacidade. E, portanto, isto vai acontecer naturalmente em todos os automóveis. Não vale a pena estarmos aqui a esconder. A questão é que o automóvel vai continuar a funcionar. O que vai acontecer é que eu vou perder alguma autonomia, vou ter que carregar se calhar mais vezes, mas também estamos aqui a falar num período muito alargado. Se calhar só ao final de 10 anos é que eu vou começar a sentir mesmo isso enquanto utilizador. Mas também em carros que não são, começam a dar outros problemas, sei como tudo na vida, não é? Exatamente. Portanto, é uma questão de nos adaptarmos e, como eu digo, a relação com o automóvel altera-se. Há bocadinho aqui, antes de começarmos, também falávamos das viagens longas, não é? Sim. Uma viagem nos carros elétricos que hoje temos no mercado, se calhar ir de Lisboa ao Algarve, vai obrigar, na maioria dos casos, a um carregamento pelo meio do caminho. A sugestão, carregarmos um bocadinho antes. Não esperemos pela última bomba para carregamos ali a meio do caminho, porque vai permitir chegarmos ao Algarve. Não temos que estar na fila da última bomba que está absolutamente cheia, porque toda a gente quer carregar e chegar depois à praia com o carro carregado. Não é preciso, depois à praia a gente pôs o carro e vai a pé. Não, sim, sem dúvida. Na parte financeira, o que é que faz uma decisão para ser certa? O custo, que eu acho que as pessoas ficam sempre muito preocupadas, o que é que vai custar ou vai custar, ou a tranquilidade, que depois também nos traz e que nos vai ajudar também na nossa vida a melhorá-la, não é? Porque o crédito também é um bocadinho para isso. Sem dúvida. Eu diria que o custo e a tranquilidade estão de mãos dadas. Não podem viver isoladamente. Como falámos, há aqui um novo comportamento dos consumidores. Também o nosso mercado é regulado de uma forma cada vez mais orientada para a concessão do crédito responsável. Nós somos responsáveis por uma concessão que seja adequada à taxa de esforço de cada consumidor e, portanto, há esta reflexão que há pouco falávamos, que é das duas partes, nós enquanto instituições financeiras e o consumidor. Portanto, isto não está isolado depois da tranquilidade. Se nós tomarmos uma decisão enquanto consumidores consciente, olharmos para a solução mais adaptada àquilo que é o nosso orçamento familiar e se tivermos parceiros como a Cofidis Portugal, que também nos acompanha nesse processo, então naturalmente vamos estar tranquilos porque no final do dia temos uma decisão adequada àquilo que é o nosso orçamento e, portanto, podemos usufruir da compra, do renting, do leasing, da solução de mobilidade que escolhemos de acordo com o nosso estilo de vida. Como é que nós podemos saber, quando estamos a fazer um crédito de licínio, que estamos a fazê-lo com tranquilidade e que não estamos a dar um passo maior que a perna, vá? Acho que o banco também tem muito esse papel de... Tem tudo a ver com o equilíbrio e com uma questão de gestão orçamental. No final do dia, o cliente, o consumidor, deve fazer um orçamento mensal, ter a consciência de quais é que são os seus rendimentos e quais é que são as suas despesas, qual é o espaço que ele tem para acomodar uma mensalidade associada a um crédito automóvel, a um renting, seja aquilo que for, em termos de produto financeiro, e a partir daí assumir um compromisso que seja responsável, que ele sabe que vai ser válido no tempo, porque no final do dia ele tem uma decisão para tomar, com uma ficha de informação normalizada antes de tomar essa decisão e, portanto, ele tem a capacidade de saber com total previsibilidade qual é a taxa de juros, qual é a mensalidade, qual é o encargo que ele vai assumir por quanto tempo. E, portanto, ele sabe, por exemplo, são 10 anos com uma mensalidade de 300 euros. Tenho a capacidade de acomodar essa mensalidade depois de pagar a casa, depois de pagar o infantário, depois de pagar as minhas compras do mês. Mas a vida às vezes dá muitas voltas e em 10 anos não sabem, não é? É um facto. E por isso eu tenho que ter previsibilidade e tenho que ter uma capacidade de prever, do ponto de vista de gestão orçamental, com alguma folga, naturalmente, o que é que eu posso contratar.
uma boa sugestão é poder ter uma folga entre aquilo que é a minha capacidade total e o compromisso que eu vou assumir, para que alguma volatilidade no seu rendimento ou na sua despesa não o deixe desconfortável nem numa situação difícil. Uma outra sugestão que é bastante relevante é a subscrição do seguro de proteção ao crédito, porque garante que em caso de incapacidade temporária para o trabalho, em caso de desemprego, portanto, no fundo uma inevitabilidade que não está prevista, a seguradora poder assumir o cumprimento da mensalidade. E isso é de facto relevante. Hoje as taxas de penetração rondam os 30% a 40%, podem ser mais elevadas num país como Portugal, onde os níveis de poupança são relativamente baixos e os níveis de rendimento também não são elevados. Ter seguro de proteção ao crédito tem impacto naquilo que é a tal tranquilidade, poder dormir descansado com a cabeça na almofada, porque se tiver uma imprevisibilidade, a seguradora vai ajudar a não cumprir. sabia, olha, isso é uma mega dica mesmo. Falamos também de literacia financeira. Eu acho que, pelo menos, eu sinto que até chegar ao mercado de trabalho eu não tinha noção de nada e nós realmente, é surreal. Eu, para perceber o que era o IVA, não, é verdade, Sim, estou é um aqui a facto. expor, mas é mesmo verdade. Demorei até que ter que auto-aprender várias coisas. O que é que se pode fazer, o que é que se deve fazer hoje em dia, nós que temos filhos, para os ajudar a ter esta consciência e também esta educação financeira? O que é que pode mudar no país já agora? Nós trabalhamos muito o eixo da literacia financeira, não é por acaso que a nossa assinatura é de pessoas para pessoas e de pessoas para pessoas, naturalmente temos que ter esta responsabilidade para com a sociedade. E trabalhamos com uma organização que é a JAP. Portanto, nós vamos às escolas precisamente falar sobre literacia financeira, gestão de dinheiro, mas adequado a crianças da primária e da preparatória. Se calhar com exemplos práticos, Com exemplos de queres comprar um práticos. carrinho. Exato, não é? nós levamos notas fictícias, cada um tem a sua profissão, explicamos que um de nós vai ter que ser o Estado e, portanto, o que é que são os impostos, retiramos o valor do imposto a cada um deles, que ficam normalmente aborrecidos porque ainda não assimilaram bem o conceito, e são este tipo de iniciativas que nós promovemos e este tipo de parcerias que nos permite ter este impacto na sociedade e trabalhar a literacia financeira, que é de facto muito importante, e os indicadores dizem que temos um longo trabalho em Portugal a fazer e que é fundamental para tomarmos decisões com responsabilidade e com tranquilidade. Verdade. No Montepio também tem essa preocupação. Acha que é uma preocupação geral? Sentem que os vossos clientes muitas vezes vão à procura de um crédito e não têm sequer noção de como tudo se faz, não é? Sim, a literacia financeira é baixa, é manifestamente baixa em Portugal. Ela tem vindo a melhorar, as novas gerações têm mais acesso à informação. Hoje está muito diversificado, portanto há um conjunto de informação relevante disponível. Ela tem de facto impacto naquilo que é depois o processo de decisão de compra e a capacidade de tomar uma posição mais acertada e mais adequada. Nós, à semelhança do que a Ana referia, também fazemos sessões de literacia financeira nas escolas. Montepio Crédito, portanto, faz sessões de literacia em várias escolas, de norte a sul do país, com teatros, com colaboradores que vão participando e que vão ensinando as crianças desde tenra idade a ter contacto com o dinheiro, com conceitos como a poupança, a taxa de juro, tudo isso. Tudo aquilo que nós possamos fazer será sempre pouco para garantir que toda a gente tem acesso a mais informação e que as gerações de 20, 30 anos depois deste momento têm, de facto, a capacidade de tomar decisões mais acertadas. Mas, no fundo, a nós que somos entidades financeiras, compete-nos contribuir do ponto de vista de responsabilidade social desta forma. Portanto, ninguém espera, ainda que o possamos fazer e que o façamos, ninguém espera que nós, entidades financeiras, contribuamos com sustentabilidade ambiental ao nível do que faz a EDP ou a Galp. No nosso caso, nós devemos e podemos e fazemos-lo contribuindo com tudo aquilo que está relacionado com a responsabilidade social do ponto de vista da literacia financeira, porque é a nossa especialidade, é a nossa obrigação e, portanto, nós temos, de facto, uma ligação muito grande à reputação, à transparência. Claro. O Grupo Banco Montepio é o grupo bancário mais antigo a atuar em Portugal, tem 181 anos, toda a gente se lembra do mielheiro, portanto, do Banco Montepio. Portanto, todo este conceito de poupança, de responsabilidade social, está na nossa gênese e, por isso, é uma obrigação e é uma honra para nós, é um privilégio, portanto, fazer este tipo de ação com os miúdos e com os garotos também.
Ainda bem, eu também acho muito importante e eu adorava tê-lo tido. A verdade é essa. Em relação à mobilidade, como é que a mobilidade evolui para responder aos estilos de vida de cada pessoa? Porque nós temos todos estilos diferentes, não é? Famílias diferentes e opções diferentes e gostos diferentes. Há pessoas que são mais desportistas, há pessoas que gostam, que são mais corporate, há pessoas, não é? Bom, eu acho que já abordámos aqui alguns desses pontos e houve momentos disruptivos, voltando outra vez aqui um bocadinho à questão do Covid, mas tem sido um processo que tem vindo a evoluir. Nós olhamos para trás, antigamente, todos os lares tinham o seu carro, as pessoas, quando acabavam a faculdade, começavam a pensar, ou quando acabavam a sua educação, ok, agora vou arranjar um emprego para ter uma casa, para ter um carro. É? Hoje em dia isto é completamente diferente. Nós hoje todos... É mais personalizado. É mais personalizado, temos muito mais diversidade. Recentemente, e todos se calhar temos histórias parecidas. Cruzei-me com um indivíduo lá embaixo, ali no Mercado da Ribeira, um indivíduo neozelandês, que diz que há 2 anos que saiu de casa e que andava a viajar pelo mundo, trabalhava de forma remota e, portanto, estava sempre ligado no seu trabalho com o computador e que nesses 2 anos nunca tinha comprado um bilhete de volta. Portanto, comprava só um bilhete de ida, ficava, quando chegava, arrancava para o outro lado. Este indivíduo não tem carro, mas não deixa de se mover, se calhar move-se mais que nós, não é? Anda de um lado para o outro. E, portanto, eu acho que isto foi fruto de uma evolução e nós, marcas, temos procurado adaptar-nos a esse tipo de soluções. Quer com aquilo que vamos proporcionando e com aquilo que vamos chegando ao mercado, e há pouco referiu na questão do car sharing, que em Portugal de facto não pegou. Eu penso que isso tem a ver um bocadinho com as estruturas das nossas cidades e com as dimensões também. Portanto, falta-nos ali um bocadinho de dimensão e depois a própria estrutura das grandes cidades não estava preparada para isso. Mas temos soluções, os TVDEs. Há 10 anos atrás era impensável que estivéssemos numa situação como temos hoje nas grandes cidades. Mas depois temos outras situações. Exemplo concreto, e aqui a puxar a brasa à minha sardinha. Lançámos em 2021 o Citroën Ami, que é um quadriciclo. Sim. Que tem sido um sucesso, tem sido líder de mercado desde o seu lançamento. Um quadriciclo elétrico com uma autonomia de 75 km, que não dá mais do 45 km por hora e que vendemos até de uma forma um bocadinho surpreendente, porque quando começámos com o projeto pensamos, isto vai funcionar muito bem em Lisboa e Porto. Que cliente é que compra? Todo o tipo. E é isso que é muito interessante, é que nós pensámos, isto vai ser pessoas mais novas, grandes cidades, Lisboa, Porto. Sim. Não. É em todo o lado, toda a tipologia de clientes. Desde o pequeno empresário que precisa de fazer pequenas deslocações e, portanto, aquilo é ideal porque o consumo é baixíssimo. Estaciona logo. Os jovens, claro que sim. Pessoas mais velhas que não têm carta de condução. Zonas fora das grandes zonas urbanas, aquelas pequenas vilas... Não é preciso ter carta de condução? Não. Licença de condução ou a mas carta B1 idade mínima. A partir dos 16 anos. Em Portugal, a partir dos 16 anos. Aqueles carros que os miúdos têm. Exatamente. E, portanto, isto como permite uma solução de mobilidade muito, muito grande, estamos a chegar a todo o lado. E quando eu digo todo o lado, temos grandes empresas. Mas agora fica curiosa, são clientes. Desculpa interromper. Quanto é que custa um carro desse? Para ter uma a partir dos 8.000 euros. Uau. E, portanto, também tem esse fator. Portanto, é acessível no preço, é acessível porque não precisa de carta de condução, é acessível porque é a partir dos 16 anos. E, portanto, estamos a chegar, e para nós foi uma surpresa, quer dizer, vamos às pequenas vilas do interior e temos lá clientes. Pode ajudar muita gente a mudar a vida, completamente. Porque se pensarmos nestas localidades, não há transportes públicos. E se calhar as deslocações, que são relativamente pequenas, se calhar até são grandes para ir a pé. Para ir ao supermercado são 4 ou 5 km. Para ir à vila, à junta de freguesia ou à câmara, são mais 3 ou 4. Uma pessoa de idade é muito difícil, por exemplo. Isto é o ideal. E depois tem a particularidade que se carrega numa tomada doméstica, não precisa de um carregador adaptado. E o preço é mesmo convidativo. Carrega em 3 horas. Sim, pronto, já vamos comprar todos, não é? Um pequenino. Portanto, nem que seja... o Citroën Ami está disponível e pode ser comprado online, financiado online. Portanto, fazem logo aqui o financiamento, ou com o Cofidis ou com o Montepio, está tudo certo, tudo saímos certo. daqui todos felizes. E, portanto, aqui o que é que eu queria dizer com isto é que, de facto, tem mudado a forma como nos movemos, a mobilidade tem mudado e nós, marcas, temos-nos procurado adaptar, quer com soluções físicas, portanto o próprio carro, quer com depois as soluções que apresentamos da aquisição, da forma como a pessoa pode se deslocar e portanto acho que é uma boa questão
e que vamos continuar a dar resposta à medida que formos evoluindo. Que bom, então eu acho incrível ver a evolução de tudo. Eu penso, como é que será daqui a 20 anos? Será que ainda vamos conduzir, por exemplo? Penso imenso nisso, não é? Eu acho que não é? Sim e não, ou seja, tecnologicamente neste momento já estamos preparados para uma condução autónoma. Se fosse preciso, as marcas estavam preparadas para distribuir um O carro meu carro já guia 100% sozinho. autónomo. Não o fazem porque, em termos de custo, é muito elevado. Portanto, nós colocarmos carros 100% autónomos seria extraordinariamente oneroso. E depois há uma questão legal. Portanto, legalmente ainda não é permitido esta 100%. Agora, nós hoje já estamos em níveis de autonomia relativamente elevados. Quer dizer, qualquer carro moderno hoje tem sistemas de segurança e de condução autónoma. Quer dizer, não podemos sair da faixa porque o carro volta para a faixa. Sistemas de podermos largar as mãos durante alguns segundos porque o carro consegue se manter na faixa. Os sistemas de cruise control que hoje temos, muitos até já são adaptativos. Portanto, eu meto o carro a 120 km/h na autoestrada, o sistema é adaptativo, o carro à frente vai a 110 e ele põe-se a 110 atrás do outro carro. E, portanto, já estamos muito próximo desta condução autónoma. Se daqui a 20 anos não vamos conduzir, não sei, há aqui uma série de barreiras que não sei se vão ser ultrapassadas. Não posso adivinhar, não sei. Muito bem. Para acabar, falamos aqui na parte financeira só de sustentabilidade e de que forma é que cada família ou cada pessoa ou cada empresa pode ser mais sustentável e tomar decisões financeiras mais equilibradas. Temos vindo a falar deste tema da literacia e nós gostamos de transformar este tipo de projetos e, muito recentemente, convidámos os nossos parceiros. A Cofidis tem, e só no setor automóvel, mais de 800 parceiros espalhados pelo país. Portanto, isto é aqui um movimento de transformação na ótica da sustentabilidade e do crédito. E o que temos feito é olhar, como temos falado aqui nesta nossa sessão, para a forma como o mercado está a evoluir nas várias dimensões e também olharmos para isto como uma oportunidade de criarmos ecossistemas complementares com os seguros que o Licínio já referiu, mas não só o seguro associado ao crédito, que é obrigatório, e outras dimensões do seguro, seguros mais adequados a carros elétricos e híbridos, porque, como referimos, tem uma forma de condução diferente e obriga também aqui a repensar o tipo de seguro e as várias nuances que o seguro pode ter, como também a recompra. Portanto, criarmos aqui ecossistemas de 360, a manutenção. Os carros híbridos e elétricos vêm desromper com o modelo de manutenção tradicional. Não é preciso tanta manutenção, não é? É diferente, é uma manutenção diferente. Falávamos há pouco das baterias e da evolução tecnológica e, portanto, o que temos feito é exatamente este tipo de ajuste e pensar na adaptação contínua para oferecermos soluções de crédito mais adequadas a cada momento e a cada realidade. Obrigada, Licínio. E o Montepio, como é que se tem posicionado no que toca à sustentabilidade também dos seus clientes? Nós temos desenhado alguns produtos financeiros que apoiam e, no fundo, incentivam a transição energética para veículos totalmente elétricos ou eletrificados. Entendemos que, para muitos perfis de consumidor, é já uma solução que é viável, porque a maior parte do consumidor em Portugal não faz deslocações grandes, portanto nós temos muito o estigma de mas se eu quero ir ao Algarve, o carro, a bateria não chega, mas a verdade é que grande parte dos clientes não vão ao Algarve ou vão uma vez por ano. E, portanto, no Porto sim, aqui em Lisboa vão mais. No Porto há muito essa coisa. Mas quem vai de Lisboa não precisa de carregar daqui ao Algarve. A maior parte dos carros hoje tem uma bateria que chega. E, portanto, verdadeiramente a necessidade é muito menor do que aquela que o conforto que as pessoas querem ter assim o exige. E, portanto, temos feito uma série de ações para incentivar essa sustentabilidade. É, de facto, um compromisso grande que nós temos também internamente. A transição tem acontecido, não vai ao ritmo que nós desejaríamos, mas, como já foi referido, até é bastante interessante do ponto de vista daquilo que é o posicionamento em termos de países europeus, da Europa mais latina. E, portanto, acho que este é um compromisso de todos nós, pouco a pouco, temos a capacidade de o fazer e, se continuarmos a fazê-lo com a responsabilidade que temos, acreditamos que vamos ser contribuidores para que o mundo seja cada vez mais sustentável e aquilo que podemos deixar em termos de planeta para as gerações vindouras seja também mais sustentável. Muito bem, esperamos que sim. Bem, e acabamos em grande este episódio daqui da escolha do consumidor. No fundo, falamos de mobilidade, não é apenas sobre deslocação, acho que foi essa a conclusão que todos chegamos, é sobre liberdade, é sobre autonomia, sobre viver com mais leveza. Obrigada por esta conversa, foi incrível e nunca se esqueça que a escolha certa é a escolha do consumidor.